Senhoras e senhores, hoje a Universidade de Sorocaba, por intermédio do Labcom, traz um dos caras mais polêmicos dessa cidade de Sorocaba no meio rádio. Vamos falar aqui com Douglas Ricardo Zuin, ou somente Doug Zuin, em comemoração aos 100 anos de rádio no Brasil, para contar um pouco da história e também a trajetória deste apresentador de rádio, empresário do rádio, que gosta de rádio, passou a gostar do meio rádio. Vamos saber o porquê, né? Doug, bem-vindo à Universidade de Sorocaba para falar um pouco da sua história aqui pra gente. Pô, obrigado, Luizinho. É uma honra estar aqui. Só fera tá sentando nesse sofá aqui, pô. Ô, Doug, como é que você começou a gostar de rádio? Quem ouvia rádio, como é que você se inspirou para fazer programa de rádio, ser um apresentador, um locutor? Você sabe que assim, eu nunca fui uma pessoa que consumi muito esse produto rádio, né? Eu caí nesse meio muito de paraquedas. Eu trabalhava num provedor de internet em 97, 98, e lá atrás estava surgindo uma tecnologia que hoje todo mundo conhece, chamada streaming, né? Hoje em dia virou popular esse nome, qualquer criança já sabe do que se trata. Em 97 para 98 estava surgindo o lance do streaming, né, da transmissão de algum conteúdo para a internet. E na época, eu gostei muito desse... Como eu trabalhava já com internet e tal, era uma coisa que eu comecei a me interessar muito. Falei, pô, que legal, né, se transmitir um negócio quase que em tempo real ali, né, outra pessoa consumir, e comecei a estudar mais sobre isso, sobre a tecnologia streaming. E tinha um rapaz que trabalhava comigo nesse provedor, o Gessé, e num determinado momento eu falei, Gessé, vamos fazer uns testes, vamos começar a transmitir alguma coisa para ver como que é essa tecnologia, para ver como funciona e tal. E a gente começou a pegar gosto para aquilo lá. Pô, que legal, você fala aqui, a pessoa já vai receber lá, né, quase que em tempo real, bacana. Isso a internet estava começando a andar, Isso, né? A internet estava começando a andar e era muito, assim, a quantidade de pessoas que tinha acesso à internet na época era muito pouco. Internet de escada, o povo ouvia da meia-noite às 6. Era de escada e era caro. Né? Muito caro. Era muito caro a internet. Então, era um negócio que não era todo mundo que tinha acesso. Só que a gente gostou, eu gostei desse lance. Pô, que legal, né? Falar aqui e tal. Dá para fazer uma rádio. Fazer uma rádio, né? Um programa, como se fosse uma rádio. E a gente começou a brincar disso daí. Chegou um momento que a brincadeira ficou tão gostosa, porque daí a gente ia passando para as pessoas, ouve aí, vê se tá legal e tal. E vamos montar uma estrutura, um programa, como se fosse um programa de rádio mesmo, dentro de uma rádio. E eu perguntei para ele, tá, vamos dar um nome para a gente falar para as pessoas. Qual o nome? Porque Rádio Fritura não fui eu que criei esse nome. Ele falou, mas prontamente, ele falou, vamos fazer e o nome vai ser Rádio Fritura. Eu falei, nossa, mas que nome ruim. É porque Rádio Fritura, ruim, tem nada a ver. Não, Rádio Fritura, a gente começa a zoar as outros, né, que tá ouvindo e tal. E acabou ficando esse nome. Essa brincadeira, né, que começou dia 4 de fevereiro de 98, eu comecei a pegar gosto por ela. E toda semana a gente montava lá um microfoninho, colocava lá e começava a brincar com isso. Essa brincadeira em si, durou 1 ano e meio para 2 anos, até o momento que eu decidi que era isso que eu queria fazer. E eu abandonei o meu emprego nesse provedor. Que ganhava bem. Eu ganhava muito bem, por sinal, eu era TI, você imagina. Em 98, que era muito difícil achar, né, alguém que trabalhasse com isso. Abandonei e comecei a focar só nisso. Eu quero ser pobre, mas eu quero ser feliz. É verdade, foi bem isso mesmo. E essa história de rádio pela internet, você foi um dos pioneiros, né, aqui na cidade de Sorocaba e também na América Latina, né? De rádio web, sim, né? Já existia alguns testes sendo feitos, né, na Europa e tal, mas eram rádios, né, FM convencionais que estavam testando colocar alguma coisa na internet. Rádio web, né, que é esse título, né, que se deu na época.
A primeira rádio web da América Latina, até onde eu pesquisei, foi a Rádio Fritura. E para essa inserção no meio, para uma época que as pessoas ainda ouviam muito rádio físico, né? Aquele rádio em casa, ali na cozinha, no quarto, sem internet, sem tecnologia, caro. Como é que deu na sua cabeça e falou, não, é isso aí que eu quero e vou investir, e ficou com essa rádio por quase 20 anos? 21 anos. Então, nessa época era uma coisa até muito difícil de você explicar para a pessoa como que ela tinha que ouvir aquilo. Ah, eu faço lá um programa de rádio. Tá, mas qual frequência que é? Não é, pelo computador. Então, até você explicar para a pessoa como que ela tinha que ir num site, ela tinha que clicar, era muito difícil. Isso 98, 99, né? Isso aí começou a meio que ficar mais habitual para as pessoas 2003 para frente. Então, era muito difícil. Só que eu acreditava naquilo, porque essa tecnologia, ela vinha crescendo muito rápido. Então, eu via naquilo lá tipo um potencial legal. Então, eu acreditava naquilo lá. Mas era muito difícil, viu, explicar para as pessoas o que era uma rádio na internet. A partir do momento, Doug, que você monta a Fritura e começa a tomar corpo de um estúdio de rádio, você começou também a formar uma equipe para trabalhar com você, fazer programas diários, né? Como é que é essa história de sair como pioneiro da coisa, montar uma estrutura e convencer as pessoas a não falar numa frequência aberta, né? Falar num computador, falar numa caixinha de som que muita gente nem tinha acesso a essa tecnologia, e convencer essas pessoas que também não dava dinheiro e era meio no amor o negócio. Eu costumo falar assim, eu acho que todo mundo que sentou aqui tem esse mesmo sentimento. O rádio é um bichinho que pica lá, quando você começa a fazer, você quer fazer aquilo lá, e é um negócio que é muito apaixonante. Então, acredito eu que grande parte das pessoas que passaram lá, grande parte estão no Rádio FM hoje em dia, que passaram lá e começaram lá, era exatamente por esse sentimento deles irem a primeira vez, fazerem aquilo lá, tomarem gosto, se apaixonar e querer fazer isso para sempre. Por falar em várias pessoas que passaram lá, esta estrutura que você montou, grandes locutores, grandes apresentadores passaram por lá e hoje estão aí no mercado. Você lembra de alguém? Vários, vamos lá. Tá o Renato Rocha, que está na Band, a Laís, que está lá, a Amanda Bello, que é minha irmã praticamente, ela começou lá no Fritura, o Eric, que está na Vanguarda. Então, assim, muita gente que está, o Bruno, que está na Band, a Michele, que hoje em dia está na Top. Então, muita gente que passou lá, hoje em dia, foi picado por esse bichinho e quis continuar essa profissão. Você foi um grande vendedor também, né? Porque convencer as pessoas a trabalhar sem ganhar, né? E, claro, fazer produção. E, na verdade, passou por tudo, né? Produção, programação, a locução. Ou seja, foi um celeiro ali, não só de gente que estava querendo fazer rádio, que uma época você também locava os seus estúdios para alunos do Senac fazer treinamento lá também. Isso foi muito legal. O Senac, ele levava, né, todos os alunos para conhecer um estúdio de rádio, web e tal, e para eles treinarem no equipamento ali. Então isso foi uma parceria muito legal com o Senac. Mas esse lance das pessoas, elas irem por amor, isso assim, ele durou até 2012 mais ou menos. Dessa época para frente, a rádio já tinha uma estrutura legal, já tinha uma galera investindo, porque a coisa mais difícil no começo da rádio web é que chegou num ponto que qualquer pessoa conseguia montar uma rádio web. Já tinha informações suficientes, ia lá e montava uma no quarto e tal. E quando a gente chegava em algum investidor, em algum possível cliente, anunciante, a coisa que eu mais ouvia era o seguinte: mas rádio web? Isso aí é meu sobrinho, meu neto tem uma no quarto. Então era muito difícil de você fazer o cara acreditar naquilo lá e ao ponto de colocar dinheiro naquilo. Que é um negócio que hoje em dia já está muito mais fácil, né? Hoje em dia, o produto rádio web é um negócio que não funcionaria mais. A rádio fritura, do jeito que era hoje em dia, não funcionaria mais. Que hoje em dia dá-se muito mais importância para o conteúdo
do que a música que está tocando na internet. Hoje em dia, se você quer ouvir uma música, você faz o seu playlist lá no Spotify e você não precisa daquele conteúdo em si. Por isso, eu vejo assim, os podcasts hoje em dia fazendo muito sucesso. Mas aquele formato da Rádio Fritura, creio que hoje em dia não funcionaria. Você pode ser considerado um pai de podcasts aqui na nossa região ou não? Eu acho que não, viu? Porque o podcast é um negócio que existia até antes da Rádio Fritura. Né? Já tinha o podcast, que era o on-demand do áudio só. Então, eu creio que não. Eu creio que o formato do podcast que virou hoje em dia, que é o conteúdo, é o bate-papo, é aquela coisa, né, que preza mais aquele papo legal, eu acho que a gente fazia já bem antes dos podcasts. Porque antigamente eles jogavam um tema, jogava lá o áudio e ia nessa linha. Mas o lance do conteúdo, do bate-papo e tal, a gente realmente começou aqui. O que hoje em dia se faz no podcast, a gente fazia antes. Agora, Doug, você montou várias equipes, muita gente passou por lá, treinou, aprendeu. E também uma rádio que é 100% online, teve uma época que ela foi totalmente sem limites para tudo, né? Sim, muito. Como é que era ter uma equipe de pessoas querendo aprender, né? Sem uma responsabilidade social que hoje nós temos, né? Com um diretor muito mais, na época, né, irresponsável nesse sentido, né? Como é que foi essa época sem limites? Muita coisa aconteceu? Muita coisa briga, aconteceu. Muita treta. Aconteceu muita coisa, mas assim, eu acredito o seguinte, será que se a gente tivesse feito diferente no começo, teria chegado onde chegou? Porque era aquela coisa, pra gente meio que aparecer, ninguém conhecia ninguém, como assim? Rádio web, Fritura, o programa, quem que é esses caras e tal? Então pra gente meio que aparecer, a gente tinha que causar alguma coisa. Então hoje em dia eu fico pensando, será que lá no começo, se fosse diferente, alguém ia prestar atenção? Porque a internet antigamente era uma coisa mais de molecada. Era a molecada que entrava, era dominada pela molecada, os adolescentes e tal. Hoje em dia não, hoje em dia já popularizou. Mas na época a gente tinha que chamar a atenção dessa galera. Então o que molecada gostava na internet? Gostava de zoeira, gostava da sacanagem, gostava da piada, gostava disso. Então eu acredito que isso foi uma fase importante na Rádio Fritura, para daí ela chegar num determinado momento e falar, opa, peraí, agora a gente não precisa mais dessa atenção. A gente já tem essa atenção, a galera já conhece a rádio, já tem uma baita credibilidade, as pessoas querem vir para cá, então a gente não precisa mais. Vamos dar uma amenizada sem perder aquela essência, né, da brincadeira e tal. Dá para comparar essa época de Rádio Fritura na web com o início da Rádio Pirata em Sorocaba? Que não tinha limites, que não tinha filtro e que depois foi se profissionalizando. Falou, opa, aqui eu consigo fazer e ainda consigo ganhar um dinheiro sem agredir, sem arrumar treta, sem brigar. Eu não peguei essa fase, né? Assim, você não é tão novo assim, não vem com essas histórias. Não, mas eu não aí, peguei. Né? Tipo, tinha a galera, eu sei que tinha a galera, né, do rádio hoje em dia que tá aí, que tinha um transmissorzinho lá, que brincava e tal. Mas acredito que nesse quesito do não impor um certo limite, acredito que sim, acredito que casa essa ideia, assim, de você ser o transgressor de alguma coisa, de você falar uma coisa no ar que jamais numa rádio FM falaria. Então acredito que isso sim. Acredito que era igual a essa época das rádios mais, né, as rádios piratas de antigamente. Esse público que acompanhava, Doug, era um público mais universitário, mais descolado? Como é que era o perfil desse público que acompanhou essa época de uma Rádio Fritura sem filtro? No começo, sim, era muito molecada. Eu acho que assim, a faixa etária máxima que eu via a gente, mesmo porque a galera mais velha não tinha afinidade com a internet, né? Até hoje é difícil, né? Até hoje. Hoje em dia, tipo, tá mais popularizado e tal, as redes sociais, mas antigamente o nosso público, acho, máximo de idade era 20 anos. Era 20 anos. Então, porque era a molecada que estava ali, que tinha, né, um certo acesso e tal. Depois disso, não. Depois disso, no período que eu falei para você que a gente se tornou mais leve, né, mais... Aí a internet já estava mais popularizada,
a gente começou a pegar uma certa credibilidade, até com a galera do meio, e aí a gente era ouvido tudo quanto é tipo de público, né? Desde o formador de opinião, até um jornalista, até a galera, o público geral, a tiazinha do bairro. Então era tudo. Então a gente começou a interessar as pessoas que gostavam daquele tipo de conteúdo. Porque chegou uma época no Fritura que a gente levava gente que era assim... Eram entrevistas muito legais. Eram pessoas que eu jamais imaginaria que eu ia estar na frente entrevistando alguém. Artistas, grandes artistas foram lá, né? A gente levou pessoas lá que eram pessoas até que não eram muito acessíveis até para rádio, TV, e a gente conseguiu levar. Então teve vários exemplos. Teve o Pondé, que foi 2 vezes lá. Então acho legal, tipo, a pessoa vai uma vez, se ela vai 2 é porque realmente ela gostou. Então teve convidados muito legais. Lembra de alguns nomes que você possa citar aqui pra gente? Lembro, teve o Pondé, que foi legal, teve Ari Toledo, que foi muito bacana também. E teve entrevista que marcou muito pra mim, e às vezes a pessoa nem é tão conhecida, mas eu cresci vendo aquele cara e de repente, pô, que legal, eu tô entrevistando esse cara. Aqui na minha rádio, no meu estúdio. Aqui na minha rádio. Um exemplo foi o vocalista do Trem da Alegria, Luciano Nassi. Ah, mas não é uma pessoa tão relevante, mas assim, foi legal porque eu cresci consumindo aquele cara e de repente o cara tava lá, então é uma sensação muito legal. Mas teve muita entrevista deu errado. Já teve entrevista lá de entrevistado sair chorando? Teve verdade várias pessoas com banda. A gente falava, nossa, banda é uma porcaria, essa banda não vai. Eu tô sendo sutil em falar, ó, a palavra porcaria, era pior. Teve entrevistado que saiu chorando de lá? Saiu, vários vocalistas de banda. Vocalista de banda, eu ia deixar isso para depois, mas que você insiste. Como é que foi essa história de vocês começarem a falar de uma banda dentro dessa Rádio Fritura? Pejorativamente, né? E eles foram até lá para a entrevista, isso? Como é que foi? Não foi bem assim, porque foi, na verdade, a gente assumiu a culpa pelos ouvintes. Tinha uma banda que ficou muito conhecida na cidade e é uma banda muito legal, a gente gostava muito dessa banda. E a gente convidou eles para dar uma entrevista lá no Fritura. Na semana que ia acontecer, eles fecharam uma parceria com a 103, né? Aqui de Sorocaba, e o empresário... E um dia antes da entrevista deles lá no Fritura, o empresário deles ligou para mim, falou, olha, a gente não vai mais. Isso depois a gente ter anunciado tudo, eles estavam muito em evidência na cidade. Olha, a gente não vai mais. Ah, mas por quê? Não, porque a gente não vai mais e a gente tá com uma parceria com a 113, a gente é exclusivo de lá. Aí eu ainda pensei, falei, Luizinho, filha da mãe. Luizinho, filha, mas beleza. Falei, olha, gente, amanhã teria entrevista da banda, que tal, banda X e tal. Eles não vão vir, porque eles estão agora uma parceria com uma outra rádio e não vão vir. Mas na mesma hora, os ouvintes começaram a ligar lá e desceu o sarrafo na banda. Mas desceu o sarrafo, xingavam a banda e tudo quanto é nome. Os ouvintes. E a gente... E você não falou nada. Não, pior inocente. Que não. Pior que a gente atendia. É lógico que gostava da treta no ar, entendeu? É lógico, as pessoas vinham... Na época era MSN. Pô, quero ligar aí pra falar mal da banda. Opa, liga. Eu colocava um foguinho. Jogava uma gasolina pra apagar o incêndio. Mas um monte de gente começou a ligar e desceu o cacete na banda. Aí o empresário dele estava ouvindo. Falou, então beleza, a gente vai. Amanhã a gente tá aí. Opa, beleza. Chegou no dia seguinte, né, a gente esperando eles lá. A banda acho que era em 5. Veio uns 12 no dia. Mas uns armários. Uns puta de uns armários. Uns caras grande, forte. E aí eu lembro que a gente ia para começar o Fritura, como o Fritura sempre foi 2 horas da tarde. E antes do Fritura, o Castor fazia um programa lá. Adriano Castor. Ele começou lá também, um dos caras começou lá na Rádio Fritura. E eu lembro que os caras da banda chegaram e os ouvintes tinham falado, essa banda, porcaria e tal. E eu saí do estúdio e dei de cara com um deles, baita guarda-roupa. Eu lembro que ele fechou a mão, fala agora quem é o quê. Falei, mano, eu vou tomar uma aqui. Nem foi pra entrevista, foi pra treta. Não, foi pra treta, só foram pra treta. Porque, inclusive, eles iam sair de lá depois e ir pra 103. Fala agora que você falou. E com a mão fechada. Eu falei, mano do céu. Quem foi que falou?
Na hora eu olhei pra trás, tava o Castor atrás, foi ele. Daí pra frente, Luizinho, eu não lembro de muita coisa, eu sei que as câmeras nossas estavam ligadas, já transmitia com imagem nessa época. Uhum. E eu lembro que foi uma pancadaria generalizada no estúdio, de microfone voando. A Amanda Bell tomou uma na orelha. E eu lembro assim, foi... E aí, o que eles falaram? Eles falaram o seguinte, você vai entrar no ar agora e vocês vão se redimir. Não, mas não foi a gente... Vocês vão se redimir. Eu falei, então, beleza, vamos entrar no ar, entre aspas, a gente desliga aqui o áudio que vai pro ar, fica só o áudio do estúdio e as imagens rolando. Aí, não, beleza, vamos entrar. E a gente simulou que tava no ar, o áudio só tava ali pra gente. Ah, desculpa e tal, poxa, né? A gente errou. Beleza. Aí, obrigado, paz e amor. Eles saíram do estúdio, não sei quem ligou pra eles, falou, não tava no ar, só tava imagem. Aí a pancadaria foi o dobro. Então essa foi assim, eu acho que essa foi a maior treta, tipo, treta que chegou às vias de fato foi essa. E isso eu tinha, até pouco tempo atrás eu tinha em vídeo, porque as imagens ficaram rodando, né? A imagem estava indo pro ar, mas o áudio não. E você, não contente, colocou depois as imagens na internet para todo mundo ver? Não, ficou, porque ficou. Como estava sendo transmitido, então muita gente gravou a tela, muita gente... Então isso ficou muito tempo. E a galera não entendeu muito bem o que estava acontecendo. Caramba, mas... Tava sem áudio, né? Tava sem áudio, uma puta pancadaria rolando no estúdio. Tem muita gente falando, não, isso é combinado, isso é os caras que tá zoando, tá combinado. Mas essa foi a grande. Depois dali eles saíram e foram pra 103. E a gente fez questão de atrasar os caras da 103, porque a gente colocou um outro carro na frente. Eu acho, não sei se você vai lembrar, mas eles chegaram atrasados na 103 nesse dia. Porque a gente colocou um carro quebrado na frente deles saírem de lá, não conseguiram sair. Ou seja, tava a fim de arrumar uma treta, né? Por isso que eu falei logo no início da entrevista que o Doug é um dos caras mais polêmicos dessa cidade e uma grande cabeça, né? Viramos amigo dos caras depois, viu? É isso que eu ia te falar. Uma grande cabeça que manja muito de rádio, sabe muito de internet, mas também é de uma humildade única, né? Que depois dessa treta toda, depois da pancadaria, colocar o nosso companheiro para tomar porrada, Amanda e todo mundo quebrar tudo. Depois ficou tudo bem? Não, depois eles foram no Fritura. Muitos anos depois, acho que foi 2010, 2009. Acho que foi um dos últimos anos da banda, inclusive. Eles foram lá e rolou a entrevista. E o vocalista hoje em dia tem um projeto sertanejo, nem é mais pop. Então, depois disso ficou tudo bem. Se você for ver pelo lado de conteúdo, tipo, isso foi legal. Um marketing legal isso daí. E como é que foi a reconciliação disso? Não foi muito automática, Luizinho. Eles foram para ir num outro programa na rádio. O J. Abreu, ele fazia um programa, eles foram para ir no programa dele. E aí a gente se encontrou lá e não, vamos fazer e tal. Mas foi anos depois. Foi, acho que uns 5, 6 anos depois. Dentro desses programas que vocês faziam, além dessas tretas aí, gente chorar, tinha muito conteúdo, gente, né? Chorar. Ele quer bater nessa tecla, a gente chorar. Tinha gente que chorava, saía de lá e falava, nunca mais eu volto nesse lugar. Né? Mas vocês geraram muito conteúdo também. Muito, muito. Como é que foi essa geração conteúdo da Rádio Fritura, que furava os meios de comunicação, furava no bom sentido, né, de sair à frente de muita coisa. Muita gente de rádio e de televisão corria atrás do Fritura para... Como é que Sim. O cara lá com um estudinho de fundo de quintal, com caixa de ovo, meia dúzia de louco lá, sai na frente com um material desse, com entrevista, com conteúdo? Isso foi uma época razoável, boa, excelente? Eu acho que essa foi a melhor época da Rádio Fritura, foi quando a gente já tinha uma estrutura muito legal, que tinha muita gente que queria ir lá, muita gente do meio queria ir lá só para tirar uma foto dentro do estúdio. Eu quero conhecer o estúdio, o famoso estúdio da Rádio Fritura, que era um estúdio muito bonito. E na época que eu fui montar aquele estúdio, eu tinha ido para São Paulo, eu fui no estúdio da Jovem Pan, que era a mesma pegada, né? Tinha as lycras lá e tudo, era o mesmo formato. E eu fui exatamente para ver equipamento que eles usavam e tal. Então tinha muita gente que gostava de ir lá. Mas essa época que na minha opinião acho que foi a melhor época da Rádio Fritura, do programa Fritura, era uma época que era um programa diário.
segunda a sexta, das 2 às 4, ao vivo, transmitido em vídeo, imagem, para todo quanto é plataforma que na época existia. O conteúdo gerado era muito. Então, grande parte hoje está no YouTube, né? Grande parte dele está no YouTube. E outra parte eu tenho armazenado lá. Mas era um negócio realmente que as outras rádios elas não conseguiam saber como que a gente levava certas pessoas que eles não conseguiam levar. E eu acredito que assim, a gente é uma equipe muito legal, né? Todo mundo estava ali no mesmo barco, gostava do que fazia. Então todo mundo se ajudava. Na época, hoje em dia ele está na Band, o grande amigo Topete. Ele foi uma das pessoas que mais ajudaram na época, né? Ele tinha muito contato com a galera de São Paulo, ele chegou a fazer algumas coisas em São Paulo, então ele trouxe muita coisa legal para a rádio. Então a gente tinha uma equipe que ajudava, né? Que falava mais ou menos a mesma língua e queria o mesmo bem para o negócio. Então grande parte desse sucesso foi da galera também. E tinha muita gente ali diferente, né? Gente com vontade, gente capacitada, gente, entre aspas, louca, né? De querer fazer tudo ao mesmo tempo, com responsabilidade. Como é que era coordenar uma equipe com uma testosterona aflorada, todo mundo querendo fazer tudo ao mesmo tempo agora, e você mais louco ainda, né? Deixava tudo isso rolar. Como é que era essa tendência na época, né? De ter tudo isso ao mesmo tempo agora, uma equipe grande, né? Sim. E essa evolução toda, como é que foi isso, Doug? Eu deixava a galera muito livre para criar, né? Claro que num determinado momento vai até aqui, né? Não queira também fazer um negócio que tem muita coisa que saia muito fora da linguagem da rádio, mas eu deixava as pessoas muito livres para criar. E saíram projetos de lá assim muito legais, né? Que o tipo de conteúdo na época não existia em outro lugar. Então, por conta dessa galera que estava nessa vontade de criar, que estava nessa vontade, né, essa sede de querer fazer, saiu muita coisa bacana lá da Rádio Fritura, Luizinho. Você também teve uma época de investimento, que falou aí de estúdio. A sua rádio web chegou a ter melhores equipamentos que as rádios tradicionais, né, com mesas já que eram broadcast, equipamentos de transmissão, câmeras, uma das primeiras rádios aí a colocar isso. Acho que teve algumas que já tinham colocado, né, tem histórias aí de locutor que foi pego sem camisa dentro do estúdio, que não sabia da tecnologia, né? Uma hora a gente vai contar aqui. Como é que foi esse seu momento de investimento em tudo isso? Você sempre foi nesse sentido de trazer o melhor para quem estava ouvindo e vendo? Sempre foi. A Rádio Fritura chegou numa época que ela entrava muito dinheiro. Ao contrário, né, do começo que ninguém queria investir. Chegou um momento ali que ela tinha um faturamento muito legal. E eu preferia pegar todo aquele faturamento. Graças a Deus eu nunca assim passei dificuldade, né? Então eu preferia pegar todo aquele faturamento e investir o máximo que eu poderia fazer ali no estúdio. Então isso foi resultado. A gente tinha equipamentos muito legais. A gente foi a primeira rádio a transmitir em 4K. E a gente fez uma parceria com uma empresa que é a Avermedia, é uma empresa internacional que eles distribuem equipamento para quem faz live, game. Então eles lançaram a primeira câmera 4K, eles escolheram a Rádio Fritura para poder colocar esses equipamentos lá. Então eu sempre dei muita prioridade para isso, para o visual, né, para o equipamento. Até para as pessoas que faziam ali, faziam parte, se sentirem à vontade de fazer, gostar de fazer, ter aquele contato com o equipamento que às vezes ela não ia ter em outro lugar. De já profissionalizar essas pessoas. Exato. Legal. E você fala aqui de provedores, internet. Você tem ideia de quantos ouvintes a Fritura teve no seu pico de audiência? A gente colocava ali, a gente tinha um servidor próprio, né? Chegou uma época que você alugava um servidor de streaming, mas os servidores sempre foram muito limitados. Então você conseguia colocar lá num programa 500 pessoas, então era muito limitado. Chegou uma época que a gente viu a necessidade de ter o próprio servidor, a gente tinha um servidor de streaming, e a gente conseguia colocar, tinha picos assim de 5.000 pessoas
no programa. Dependia muito do convidado também. Então dependia muito do convidado. Então a gente tinha picos de 5 mil pessoas, 3 mil pessoas ali no ao vivo. Né? Quando popularizou o lance do on demand, né, que a gente deixava lá o YouTube começou a ficar mais conhecido, aí a gente tinha programas que passava disso. Que as pessoas viam depois e contavam. Isso é uma importância muito grande você falar, Doug, porque a gente tem pesquisas de rádio que elas são feitas aí aqui em Sorocaba, cada 2, 5, chegou a ter 17 anos de intervalo. No rádio web, você tem uma contagem quase que real. É uma contagem real e eu acho legal no Ibope, né, na audiência de uma rádio web, ou até mesmo qualquer mídia de internet, que é assim, às vezes numa rádio FM, o que eu vejo, às vezes numa rádio FM, o rádio tá ligado lá e tal, ele fica o dia inteiro ligado, às vezes a pessoa não tá muito prestando atenção naquele conteúdo, mas tá ligado. Na internet, o teu ouvinte, o teu telespectador, ele quis ir até você. Então, ao trabalho que ele teve que abrir um site, digitar teu endereço e teve que ficar prestando atenção naquilo. Então, o engajamento hoje em dia nesse tipo de conteúdo, nesse tipo de mídia, é muito maior do que o engajamento de uma rádio FM. E lógico que é um engajamento diferente, né? Mas ele chega a ser um engajamento muito maior e é uma audiência real ali. Que ela quis estar ali, ela quis te acompanhar. E se ela ficou aquele tempo todo, você vê hoje em dia, tem podcast de 5 horas de duração. Né? Não que a pessoa vai ficar 5 horas de duração, mas ela vai consumir grande parte daquele produto ali. Quando você fala nesse consumo, nós vemos que a TV, hoje as pessoas não consomem muito, já consomem aí o streaming de YouTube, dos podcasts, Spotify, Deezer e tudo mais. Nós temos aí uma variedade muito grande de rádios que não conseguem mais enxergar o seu público. A internet, rádio web, vocês conseguiam ter esse perfil do público com mais facilidade? A gente conseguia porque isso tudo vinha em relatório para a gente, o público, a classe social, da onde era, quanto tempo ficava conectado, então são números muito reais. E é uma pena que tem muita rádio que não consiga enxergar isso hoje em dia. Ao mesmo tempo, assim, eu acredito que hoje, que nem eu falei lá no começo, rádio web hoje em dia já não funciona mais. O que ajudou a popularizar isso? Você vê que já tem muitos anos que existe a tal da live, né? A live no Facebook, né? Muita gente consumia. Mas o que popularizou isso? Precisou vir uma pandemia para daí ter lá o sertanejo que fazia aquela live e que daí, tipo, o geralzão do povo, né, que não tinha aquele acesso com live, que não sabia o que era, começou a conhecer através daquelas lives que eram feitas na pandemia pelo sertanejo. Então isso ajudou muito a popularizar esse tipo de mídia. Você pode ver que daí para frente começou a popularizar o podcast. Né? Então é uma pena, tem muita rádio, infelizmente, que não enxerga esse potencial, que não enxerga que eles têm que colocar de alguma maneira o conteúdo deles na internet. É uma visão minha, isso é muito individual, mas eu acredito que hoje a rádio ela tem que dar menos importância para a música e mais para o conteúdo, porque a música hoje em dia, né, você faz sua playlist, você escuta a hora que você quiser. Ah, mas tem aqui, essa rádio aqui, tem o nosso ouvinte que já é tradicional. Tá, mas essa pessoa vai morrer. E a geração dela? Será que ela vai ficar tão interessada naquela programação que hoje em dia algumas rádios oferecem, se não mudar? Então é uma pena que algumas rádios não enxergam isso. E qual é a visão do Doug como um empresário de uma rádio por streaming, que começou lá atrás, ver as rádios tendo um site com a mesma programação e no aplicativo também? Poderiam ter conteúdos diferentes? Poderia. Esse é a grande sacada da internet. Você pode criar vários... A gente chegou a fazer testes assim na época de ter vários tipos de programação. Fez um ano só e aí acabou ficando muito caro, porque você imagina, cada rádio ali era um servidor diferente. Mas é possível, hoje em dia, logicamente, é muito mais barato isso, mas eu acredito que a rádio, e se todo mundo fala nesse papo de a rádio vai acabar. A rádio não vai acabar.
Acredito que a rádio, do jeito que ela é transmitida hoje em dia, um dia ela não vai precisar ser sinal aberto, não vai precisar, né, usar esse meio de transmissão. Eu acredito que as rádios, o caminho vai ser esse. É internet, é online, é gerar vários tipos de fluxo de conteúdo, vai agradar o público X, o público Y. E é um negócio que, assim, na internet é muito mais difícil você agradar, porque você está concorrendo ali com o Instagram, com o Facebook, com rede social, com o WhatsApp. Então, se a rádio tradicional hoje não ficar ligada nisso, que, opa, peraí, esse público que a gente tem hoje em dia não vai existir daqui 20 anos. Então, vamos adequar ao que está se consumindo hoje em dia. Que daqui 10 anos pode não ser mais também, né? Doug, esse nosso bate-papo aqui leva uma reflexão sobre o futuro do sistema de transmissão, com antena, a parte física. Você não acha que nós temos aí também mudanças de como as pessoas vão ouvir o rádio, que era na parte física, né, um radinho na sala, né, o radinho da senhora ouvindo lá no tanque, lavando a roupa, que já não existe mais isso aí, ouve no celular, a criançada ouve, por exemplo, no celular, no computador, ou uma plataforma deve mudar, por exemplo, Alexa, eu quero ouvir a rádio tal. Será que talvez não seja nesse sentido? Eu acho que isso já está acontecendo. E eu cantava essa bola há muito tempo atrás. Eu falei, o lance da internet vai ser muito forte. Isso já acontece e eu acho que as rádios físicas hoje em dia, elas vão ter que mudar para, que nem você falou, um estúdio ali transmitindo só aquela programação. Eu vejo muito uma emissora tendo vários estúdios, cada um vamos falar, né, como se fosse vários podcasts. Né? Então, aqui esse estúdio é onde vai transmitir o conteúdo X, aqui vai ser o programa tal. Então eu vejo muito isso, porque daí você consegue, na internet você vai conseguir abranger todo mundo ali, cada um vai ficar interessado em um conteúdo X, Y. Então eu vejo muito isso acontecendo e não muito a longo prazo. Debaixo de um guarda-chuva, né? Nome Isso. Fritura, por exemplo, fritura clássica, entrevista, sertanejo e tudo mais. Eu não vejo muito a música. É um espaço muito para música nisso. Isso eu vejo muito a curto para médio prazo a música deixando de existir em transmissões assim. Porque não tem o porquê. Né? Que nem eu falei, a pessoa ela mesma ela vai escolher o que ela quer, então ela vai atrás do conteúdo. E a gente vê isso muito nitidamente hoje do sucesso dos podcasts, que é um negócio que existe há muito tempo, mas o próprio podcast se adaptou. Antigamente o podcast era áudio, hoje em dia já é o vídeo, hoje em dia já tem, né, os cortes. Por que tem os cortes? Porque hoje em dia a pessoa não tem tempo para ficar 5 horas assistindo um negócio. Então ela vai ali no trechinho onde... E o mais importante que as pessoas estão vendo, os criadores desse conteúdo, e obviamente creio que as emissoras vão enxergar isso também, que isso é uma grande fonte de renda. Você monetizar um vídeo hoje em dia, você ganhar ter o seu faturamento através desses vídeos, é muito mais fácil do que você ficar correndo atrás de cliente. A própria plataforma vai te monetizar. Então, a hora que as emissoras enxergarem isso, que é uma grana, e é uma grana boa, eles vão começar, opa, peraí, agora vamos lá. Você ganhou dinheiro com monetização? Ganhei muito dinheiro com monetização. Na época que o YouTube não monetizava muito até. Mas a gente, até hoje, tem vídeos lá no YouTube que são monetizados até hoje. Você ainda ganha dinheiro com isso? Não é muito hoje em dia. É uma moedinha aqui, uma moedinha lá, mas dá para tomar um café. Isso. Hoje em dia eu tenho, dos vídeos antigos lá, dá uma monetização de mais ou menos uns, é muito pouco, 300, 400 dólares. Por quê? Porque por mês. Porque não tem uma constante. Nós estamos falando de R$2.000. Mas se você for ver bem, no mundo da internet, isso é muito pouco. Tudo bem, mas né? Você não está fazendo engajamento, exato, não está mexendo, está parado. Tá parado. É passivo, né? E se você pensa em produzir algo com esse nome, Fritura, conteúdo, para gerar mais treta, mais situações aí para que as pessoas possam buscar a sua página, esse nome que é forte? Você sabe que eu tenho muita gente a me falar, vamos voltar com Fritura, formato podcast. Eu não vou falar que eu nunca vou voltar, mas assim, eu acho que agora não. Eu tô com outro projeto e tal, tenho hoje em dia outro trabalho que me ocupa muito tempo,
Mas é um negócio que eu gosto. Rádio é um negócio que eu gosto. O lance desse bate-papo é um negócio que eu gosto. Então não vou falar que nunca vou voltar a fazer. Pode ser que um dia apareça alguma coisa, mas não já. Doug, você com o Fritura na internet, com todas as polêmicas, com toda a sabedoria que vocês tinham, né, com a irresponsabilidade, com a coisa acontecendo, muita coisa boa aconteceu, mas ao mesmo tempo criou-se um mito aí que o pessoal do Fritura era muito louco, não dava para deixar o microfone aberto, que seria um revólver na mão de macaco. Teve muito preconceito nesse sentido? Teve muito, acho que os 21 anos que existiu a rádio, que existiu o programa, a Fritura em si, desses 21 anos, uns 15, 16 anos, rolou esse preconceito. Não é totalmente errado falar que, né, que realmente a galera é meio louca, eu também. Só que era um preconceito que ele acabou num determinado momento e continuou, né, por parte de várias pessoas. Era um receio Era um receio, era um rótulo, a gente ficou rotulado, né? Com isso daí, imagina, você vai colocar o cara numa rádio aberta, não dá. Teve várias oportunidades. Teve, assim, tipo, umas 8 oportunidades de estar ali na cara do gol pra gente, uma rádio aberta e tal. Mesmo porque o tipo de conteúdo que a gente fazia no Fritura, ninguém tava fazendo, então ia ser uma coisa legal. Mas, quando chegava na cara do gol, por algum motivo, não vai rolar. Então teve muito disso, muito. Até agora, minha última passagem pelo rádio foi na Cacique, com a Amanda, mas foi um negócio assim, eu como, era do Fritura, o Doug e tal, foi um negócio que a Amanda brigou muito pra gente fazer lá. Porque, imagina, vamos colocar esse cara aqui. Imagina, vamos colocar um microfone, vai abrir o microfone pra esse cara. E a Amanda brigou muito. Porque a Amanda, ela sempre quis fazer um programa lá, popularzão. Mas ela falou, eu quero fazer, mas eu quero fazer com você. Não me imagino fazendo com outra pessoa e tal. E foram 2 anos. Ela com a porta aberta, ela que falou o nome do Doug Zwin, arrepiou os cabelos. Mas na hora. Imagina, jamais e tal. E foram 2 anos, né, nessa briga que ela teve, mais da parte dela. Eu falava, Amanda, se der certo, deu, não der, relaxa. E aí acabou que dando certo. A gente ficou 2 anos lá. E foi uma experiência assim, muito legal. Fazer rádio, uma rádio popular, porque a galera, ela vem, ela participa. Foi muito legal, foi uma experiência muito legal. A gente ficou 6 meses à noite, depois a gente passou por um horário muito bom de manhã, que era das 10 ao meio-dia. E ficamos 1 ano e meio das 10 ao meio-dia. E a gente, infelizmente, a gente teve que sair porque eu não estava conseguindo conciliar lá a rádio. E a Amanda também não, com o trabalho dela. Então, infelizmente, acabou. Mas foi uma experiência muito legal. Muito legal. Voltaria a fazer. Agora, Doug, você, entrando agora numa parte mais séria da coisa, você não tendo oportunidade, você e sua equipe não tendo oportunidade, lá vem, né, agora vem. Nas rádios abertas, você falou, eu quero fazer, eu vou montar a minha própria rádio. Você criou uma rádio que era pirata. Rádio pirata. Você foi um contraventor também, e dos bons, né? Com potência grande, uma rádio que deu... E todo mundo sabia, viu? Eu não fazia... Porque a maioria da galera que, em algum determinado momento, a galera de rádio teve lá uma radinho pirata e tal, fazia muito no escondido. Com 1 watt, né? 5 watts, 15 watts, pequenininho e tal. Eu nunca fiz questão de esconder. Nunca fiz questão de esconder. Todo mundo sabia. E, ao mesmo tempo, eu tinha um pensamento diferente do que a maioria das rádios. Tem muita rádio pirata por aí. Tem muita rádio. Né, até hoje, né? Igreja, tem muito. E atrapalha. Eu sei que atrapalha. Só que a minha... Eu nunca tive esse pensamento. Não, eu vou colocar e vou atrapalhar outra rádio. Jamais. Para você ter uma ideia, a gente colocava Voz do Brasil. Por que eu colocava Voz do Brasil? Porque eu não entrava na minha cabeça assim, por que eu, teoricamente, não sou obrigado a colocar a Voz do Brasil, mas por que nesse horário eu vou me sobressair nas outras rádios que são obrigadas a transmitir a Voz do Brasil? Ia chamar a atenção. Exato. Então, eu vou colocar também a Voz do Brasil para igualar, não vou ter uma vantagem em cima disso.
Então nunca foi, o propósito nunca foi atrapalhar sinal de outro e tal. Isso jamais. Tanto é que quando eu recebi a visita dos meus grandes amigos da Polícia Federal, eles tiveram um tratamento muito legal lá. Eles entraram lá e falaram, caramba, mas viu, não é qualquer rádio isso aqui. Olha a estrutura disso aqui. Começaram a ver as fotos da galera que foi lá. Então foi um outro tratamento. E a denúncia em si não partiu de nenhum meio de comunicação daqui. Partiu de um outro cara que tinha um transmissor pirata. Então, foi um concorrente pirata, então. Eu não sei bem quem, né, o que ele, mas era de outro, não partiu de ninguém daqui, né, nenhuma rádio e tal, porque nunca foi o meu propósito prejudicar ninguém. E ali você retransmitia o seu programa Fritura e tinha uma programação. Sim, tinha as outras, exatamente. Quanto era a potência do seu transmissor? Era milzinho. 1000 watts. 1000 watts, e era um lugar alto. E eu lembro um dia, eu não tinha muita noção ali até onde estava chegando aquilo. Eu lembro que um dia a gente estava no ar, aí um ouvinte, pô, legal, tô ouvindo vocês aqui, tô voltando do trabalho, tô aqui em Jundiaí. Falei, legal, você tá ouvindo pelo aplicativo? Não, pelo rádio do carro mesmo. Falei, caramba, mano, o negócio tá chegando em Jundiaí. E um dia eu tive que ir pra Jundiaí e sintonizei ali pra ver, falei, tá pegando em Jundiaí. Esse pensamento que você sempre teve de ter bons equipamentos, né? Você não comprou um transmissor profissional? Foi. O primeiro foi um bem caseirão, que esse sim vazava sinal até na casa da mãe, Joana. A vizinhança inteira ouvia. Nossa, ela tava vendo novela e tava, entendeu? Só que, tipo, eu não era um meio que eu conhecia, né? Eu conhecia muito bem ali do streaming, tal, da transmissão na internet. Agora, esse meio mais técnico do FM não era um meio que eu dominava, então eu fui meio que aprendendo. Mas durou muito pouco tempo, a gente já peguei aquele transmissor e já adquiri um muito mais parrudo. E eu lembro que na época eu paguei R$28 mil nesse transmissor. Então era um equipamento muito caro. E mais a estrutura de estúdio e tudo mais. 28 mil sabendo que eu ia perder ele uma hora, viu? Detalhe. Eu já sabia que uma hora eu ia perder. E como é que foi, Douglas? Você com uma rádio ali, pirata, né? O nome é isso mesmo, contraventor. Receber uma viatura preta, e não é qualquer viatura, né? Você não queria andar em qualquer viatura, é isso? Acho que não, você acha que? Você acha que é no camburão? É Pajero, filho. Você andou de Pajero? De Pajero, mas você sabe assim, eu sabia que isso ia acontecer um dia, demorou até, foi 5 aninhos ali. Aí chegou o belo dia, foi dia 28 de fevereiro de 2016. 10 horas da manhã. Até que foram legais, normalmente eles vão às 6, né, para acordar o cidadão. Foram 10 horas da manhã, e aí os caras já chegaram lá, não, vou arrombar o portão e tal. Falei, viu, não precisa, vou abrir o portão. Aí abriu o portão, eles entraram, eles já chegam meio botando uma banca, entraram no lugar, daí, opa, aí que viram, tipo, né, a estrutura, viram que era um negócio, né, não era um negócio de fundo de quintal. Não era bagunça, era algo sério. Onde tá o transmissor? Eu falei, tá ali, tal. Mas foi muito tranquilo nesse dia, não foi... Teve muita notícia, depois saiu... Fui preso. Eu não fui preso. Eu fui preso. Saiu no jornal que você foi preso, no meio... que você... Saiu que tinham levado todos os equipamentos da rádio. Tanto é que no dia seguinte a gente voltou no ar, na internet, só lógico, né? Mas não tinham levado todos os equipamentos. Então, saiu-se muita coisa. E é óbvio que a gente fez piada daquela situação. Então, eu enchi a rádio com plaquinhas, tipo Estúdio 2, Estúdio 3... cela de detenção e tal, então a gente fez muito... Saíram até alguns memes com você na cela ou não? Deve ter saído, mas deve ter saído porque zoaram muito. Só que, eu ia falar o quê? A gente zoava, galera. A partir do momento que você não deixa as pessoas zoarem com você, né? Então nada mais justo. Mas foi muito tranquilo. E eu lembro que no dia, foi muito engraçado... Como é que foi se zoar perdendo no mínimo R$28 mil e tomando um processo? Processo até hoje, viu? Tá lá. Você está respondendo até hoje? Responde. Mas é tranquilo. Hoje em dia é mais tranquilo que antigamente. Mas no dia em si foi muito engraçado, porque assim, cheguei lá eu falei para um dos policiais, eu falei, viu... O que vai acontecer agora? Ele falou, não, vai vir a delegada aí, você vai pagar a fiançazinha e beleza. Eu falei, tá, mas se eu não pagar?
Porque eu já tinha ouvido falar que eles pegavam a potência do transmissor e elevava por 5, dava o valor. Eu falei, tô lascado. Nossa, Levar 1.000 pra, sei por lá. 5 dava 5 mil. Não, a conta que eu tinha feito ia dar uns 50 pau. Eu falei, tô lascado. Eu falei, e se eu não pagar? Eu falei, não, se você não pagar, a gente vai encaminhar você hoje para uma delegacia que fica lá na Zona Norte. Aí você vai ficar preso lá. E o rapaz ainda falou, o policial falou, eu não aconselho, né, você fazer isso, porque daí vai a imprensa filmar você lá e tal. Mas daí amanhã já te soltam. Mas você vai ficar uma noitezinha lá. É só um dia, só para conhecer o ambiente. Só para... Falei, pô, não é um legal. estúdio sem acústica, né? Falei, pô, não é legal. E aí, tipo, chegou a delegada lá e estipulou a fiança. Foi muito barata, aliás, a fiança, viu? Foi 1.800 que eu paguei De fiança. de fiança. E responde o processo até hoje. Responde, mas... 2016 nós já temos 8 anos, hein? Responde. 6 anos. Um processo administrativo que o próprio juiz já falou, não, você no final das contas você vai pagar uma cesta básica lá porque é considerado contravenção, né? Então... Mas, por isso assim, eu disse contraventor. Contraventor. Olha, é chique isso, hein? Bonito. Mas assim, foi um negócio que eu já sabia que uma hora ia acontecer. Eu esperava até que fosse um dia muito mais... muito pior. Que fosse antes até, né? Que fosse antes, fosse pior, mas foi bem tranquilo. E realmente, o único prejuízo grande foi ter perdido um equipamento de quase 30 pau. Mas, enfim, faz parte. Fez parte da sua vida. Não me arrependo, viu, de ter tido essa experiência. De ter colocado... Muita gente que não conhecia o programa acabou conhecendo ali naquele momento. E começaram a acompanhar depois na internet? Muita gente. Essa época que a gente estava no Sinal Aberto foi a época que a gente mais levou convidado legal lá. Foi a época que mais teve um conteúdo bacana, um conteúdo, sabe? Então eu não me arrependo de ter passado por essa experiência. Não incomodava nessa parte artística, mas comercialmente pode ter incomodado muita gente, porque tinha propaganda, normalmente. Tinha propaganda, mas como os nossos clientes eram um negócio que não era tanto cliente local, vinha já da época da internet, porque a parte comercial da rádio não ficou melhor pelo fato da gente ter ido para um sinal aberto. Ela já estava legal na internet, então já entrava. Então, nesse quesito, não teve muita mudança. Mas eu acredito que não deva ter incomodado tanto, porque, que nem eu falei, quem fez a denúncia na época não foi nenhuma rádio, nenhuma mídia daqui. Entendi. E eu sempre tive um relacionamento muito bom, apesar de a gente sacanear todo mundo e tal, todo mundo entendia, eu sempre tive um relacionamento muito bom com essa galera. Você foi um dos grandes sacanas do meio, né? Adorava porrinhar aí coordenadores, por exemplo, enchendo carros das emissoras de adesivo. É isso mesmo? Isso é verdade. Isso daí foi na época da 103. Eu acho que foi a rádio que a gente mais encheu o saco foi da 103. Porque era a rádio que estava em evidência na época. A 103 Vocês queriam ir para a época, para lá? A gente queria ir, também rolou, né, ali no... O senhor Luizinho foi muito sacana com a gente também. Mas rolou também isso daí. E como era a rádio que estava em evidência, foi uma baita de uma rádio, né? Tinha uma baita de audiência, então a gente tinha que encher o saco da 103. Então tinha os eventos que a 103 fazia, ia lá com a van lá, com a piruazinha da rádio, toda adesivada, bonita, 103, aquela van laranja. E parada às vezes na frente ali do Beer Garden, antigo Beer Garden, a gente chegava lá com um monte de adesivo da Rádio Fritura, mas um monte, eu digo, eram uns 300 adesivos. E colava na van inteira da rádio. A equipe inteira, não só o senhor, né, como um contraventor, mas a equipe inteira. Aí colava lá. E aí, o Luizinho era coordenador da rádio, e ele falava, esse dia exatamente era o Douglas Alves que estava fazendo... Douglas Vale. O Douglas Vale, isso. Estava aqui agora. E ele ficava ele ficava com muita raiva, porque era ele que tinha que tirar os adesivos depois da piruinha. Ele ia lá, descia, tirava... Ele acabava de tirar, dava uns 10 minutos, a gente ia lá e colava mais 300. Então, assim, a gente enchia o saco. E principalmente da 103. Era uma forma de chamar a atenção também, né? A época, para estar no meio, né? Ou seja, repercussão, né? Isso. Positiva, negativa e tudo mais. Mas chamava. A gente ligava no programa do Caju, na época. A gente fazia um programa que era da meia-noite às 8 da manhã. Ai, que loucura isso. Chamava Insônia. E aí dava 8 horas da manhã, ele estava no ar.
gente ligava e travava o telefone dele para ninguém conseguir ligar na rádio mais. Vocês fizeram muitas vezes isso. Muita coisa de quinta série, viu? Muita coisa de quinta série. E também incentivar ouvintes a falar da Rádio Fritura? Olha, isso é verdade, você me lembrou agora. Isso foi muito legal, viu? Que toda rádio tinha um slogan lá quando o ouvinte ligava. Qual rádio você ouve? 103, né? Ipanema. E a gente incentivava os ouvintes com prêmio, inclusive, que a gente tinha que comprar esses ouvintes, a ligarem nas rádios, gravarem isso pra gente, que a hora que o locutor falasse, qual a rádio que você ouve? Rádio Fritura! Aí, pá, desligava na cara. Isso foi um negócio que aconteceu por meses nas rádios. Até chegar uma época que tinha programa que não queria mais atender o telefone, que sabia que a pessoa ia sacanear. Menos a Rádio 103, que ainda devolvia a bucha. Devolvia. Né? Isso eu acho genial. Eu acho, tinha muito... Por isso que eu falo, tinha muita gente que entendia, né, a sacanagem em si e ficava esse lance de bate e volta. Isso era genial. A rádio entrar na brincadeira também. Isso era muito legal. Muita gente, lógico, mordia a chumbada, né? Aí você tinha, lógico, na época, segurar o povo para também não fazer uma visita técnica lá para quebrar tudo dentro do estúdio. Né? Tinha isso também. Tinha. Mas, no geral, foi muito tranquilo, né? Esses anos. Essas brincadeiras que a gente fazia com as outras rádios, tem muita gente hoje em dia que tem certeza que eu, ou o Fritura em si, a gente era inimigo mortal do Kiko Pagliato. Porque a gente lançou uma campanha uma vez lá, que era o Chupa Kiko. O que era o Chupa Kiko? A gente colocava a foto do Kiko do Chaves, porque teve uma época que o Crespo não queria dar entrevista para Ipanema e ele ia direto no Fritura. Então é lógico que a gente usava isso para sacanear. Só que nunca foi um negócio, nunca foi pessoal. Era só para sacanear. E o Kiko era uma das pessoas que ele entendia a brincadeira. Então ele falava no ar. Falava no ar, então ele sabia disso. Claro que às vezes dava uma incomodadinha, mas a pessoa entendia que não era pessoal e nunca foi pessoal. Nem com ele, nem com nenhuma outra rádio. Fazia parte da brincadeira, tudo aquilo. Além dessas brincadeiras externas, teve muita sacanagem, muita brincadeira dentro do estúdio também da Fritura, né? Beijos na boca. Tem um vídeo que, aliás, está até hoje no YouTube, que a gente faz... Apostas, né? Faz apostas. Ela tá na Band hoje em dia, a Laísa, que ela fez parte do Fritura. Então teve a Laísa, ela era namorada de um dos integrantes do Fritura. E a gente, pra sacanear ela, a gente falou que a gente tinha apostado quem ia beijar ela e tal. Uma zoeira nossa. E ela chorou, Luizinho, de uma maneira... Muita gente chorou lá, né? Não, mas ela acho que foi uma... Esse vídeo tem no YouTube até hoje. Puta, eu adoro a Laís. A Laís, hoje em dia, tá lá com o Caju, lá, tá fazendo sucesso lá. E ela chorou de uma maneira de soluçar. Que ela, para com isso, eu não quero essa brincadeira, eu não quero mais. E chorava, e chorava. Isso que aconteceu várias outras vezes com outras pessoas, claro, em grau menor. Tinha gente, quando a gente percebia que começava a se apegar naquilo lá, gostar daquilo, a gente mandava embora no ar. Então a pessoa ficava muito sentida. Então tem muito vídeo assim no YouTube. Mas tudo aquilo fazia parte Na verdade, fazia parte do contexto para causar polêmica. Muitas vezes, exatamente. Né? Uhum. Mas só uma coisa que... Olha, isso é muito legal. Eu tomei alguns processos, obviamente. Muitos, né? Não muitos, foram 2 que eu perdi. Porque já começou nessa época de você não poder falar muita coisa e tal, politicamente correto. Mas a gente nunca foi acusado, nunca ninguém falou nada. A gente nunca entrou em racismo, homofobia, preconceito, nada. Nada. E esses processos até que a gente perdeu, por ser um programa de humor, na época que muita coisa de humor estava tomando muito processo e perdendo, foi coisa besta, né? Às vezes falar alguma coisa que a pessoa se incomodou e tal, mas graças a Deus a gente nunca levantou polêmica de racismo, de homofobia, e muito pelo contrário, a gente trazia convidados lá que a gente tratava de temas muito pesados, de uma forma leve. Inclusive teve um beijo lá com o Paulo Zulu, né? Você perdeu a aposta. Mas o Zulu era o maior beijoqueiro que ia lá. Ele saía beijando todo mundo. O Zulu, grande Zulu. Mas teve... Grande artista, inclusive. Exatamente. Ele fez também algumas coisinhas lá com a gente. Fez Rádio Ipanema. Fez a Ipanema.
É uma pessoa muito querida aqui na cidade. Mas teve convidados, a gente levou o Padre Vaguinho. Ele não ia em nenhuma outra rádio. Ele fazia o programa dele lá na... Tinha rádio lá, aquele... Canção Nova, uma coisa assim. Uhum. E ele foi lá e foi 2 vezes. E a gente fez perguntas para ele que jamais ninguém imaginaria fazer para um padre. É o lado B, né? Exato. Coisa que muita gente tem vontade de perguntar. Vocês perguntavam sem nenhum medo de receber um não. Não, medo nenhum. E o legal é que acabou a entrevista, ele falou, olha, eu sempre quis a oportunidade de responder perguntas desse tipo e vocês conseguiram fazer de uma maneira não pejorativa e que ficou leve. Então isso a gente sabia fazer muito bem. Sabia fazer conduzir um negócio que às vezes era um tema muito pesado, um tema muito polêmico e um tema carregado de uma maneira leve, do jeito que era para ser abordado. Até para que as pessoas mais simples, mais humildes pudessem Também saber de uma forma mais simples de um assunto teoricamente sério. Isso passou também por médicos, né? Tudo, tudo. Vocês adoravam falar lá de hemorroidas, né? De merda. Tudo. Né? Ali rolava, por ser um programa diário, então todo dia geralmente tinha um convidado, então ali passava por tudo, né? Desde entrevistas muito pesadas, leves, engraçadas, entrevista ruim, muito convidado ruim, mas muito convidado ruim, né? Convidado monossilábico, sim, não. A entrevista não flui, né? Mas né? Faz parte também. Então muito, você imagina um programa que ficou 21 anos ali existindo, todo dia, então você imagina que passou por tudo ali. Tem um número aproximado de entrevistados? Puxa, não tenho, Luizinho. Mas se colocar umas 200 entrevistas mês, nós estamos falando aí de 4 mil. É muita gente. É muita gente. Doug, a Universidade de Sorocaba quer agradecer muito você, mas não antes de perguntar a você sobre esses 100 anos que passaram, toda essa sua trajetória de rádio web, rádio pirata, ser preso, dificuldades com equipamentos e tudo mais. O que você pensa daqui para frente, o futuro do rádio? Eu vejo muito o rádio ele se tornando o que é hoje em dia o podcast. Ele se tornando ali uma mídia que você não necessariamente seja obrigado a estar presente ali, ouvindo aquele conteúdo em tempo real, você indo buscar esse conteúdo a hora que você estiver mais tranquilo, né? Fazendo a sua própria playlist de conteúdos, ouvindo em qualquer lugar. Eu vejo muito isso acontecendo. Acho que o rádio não vai acabar, esse papo que... E é sempre assim, né? Sempre jogam nas costas do rádio. Quando surge alguma coisa nova, é o coitado do rádio que sofre lá, o rádio vai acabar. Acho que o rádio nunca vai acabar. O que eu vejo é que esse modo de transmissão hoje em dia, ele não vai ter o porquê existir mais, e ele vai cada vez mais se adaptar para o online. Isso eu vejo acontecendo muito em breve. Perfeito. Conversamos aqui com o senhor Douglas Ricardo Zwin, ou Doug Zwin. Doug, nós queremos agradecer imensamente sua vinda aqui, contar um pouco da sua história, esse seu lado empreendedor no rádio on demand, pela internet, rádio web on demand. E você largaria tudo que você está fazendo hoje para voltar a fazer rádio? Você sabe que eu fiz um negócio que muita gente me critica. Eu tinha muito conteúdo dos programas armazenados nos meus servidores e tal. Grande parte dele eu dei um delete. Que é para, neste momento, eu não ir lá e assistir, ver, dar saudade e voltar a fazer. Porque eu sei que se isso acontecer, eu vou voltar. Acredito que um dia eu vá fazer alguma coisa semelhante, mas eu falei, não já. Porque mas a vontade tem. A vontade é muita. É o bichinho, né? É o bichinho. Todo mundo que sentou aqui, acho que hoje em dia está no rádio e muitas pessoas que querem entrar para esse meio tem esse bichinho, né? Que pica e você não consegue largar. Porque é muito gostoso fazer. Muito obrigado pela sua vinda aqui. O Labicom, a equipe toda agradece a sua vinda. A Universidade de Sorocaba agradece também. Vida longa aí nos seus projetos. Esperamos você de volta com muita polêmica, seja no rádio web, no podcast ou, quem sabe, numa rádio aberta legalizada. Por favor. Muito obrigado. Não queremos mais ver o senhor andando de pajeiro por aí.
Mas é bom o carrão, hein? Falamos com Douglas Ricardo Zwin, Doug Zwin, para esse projeto de 100 anos de rádio no Brasil, uma produção do Labcom da Universidade de Sorocaba.